Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, juntamente com os irmãos, para engrandecermos o nome do Senhor e para ouvirmos um pouco da sua palavra. Eu sou eternamente, extremamente grato a Deus por essa oportunidade, grato também pela vida do pastor Carlos, que também nos concedeu essa oportunidade, a todos os amigos, os irmãos. Eu me considero como um membro aqui dessa família já, né? E sou muito grato pela vida de cada um dos que estão aqui. Amém? Vamos fazer a leitura de um texto. O texto se encontra na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 2. Quem, por gentileza, puder ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Façamos a leitura na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 6. Vamos ler. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Vamos orar. Pai Santo, eterno Senhor, nós te agradecemos por este momento e por esta oportunidade. Pai, lemos esse texto e queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir o Senhor falar conosco. Abençoe, meu Deus, a mim que irei ministrar nesse exato momento. Abençoe também os meus irmãos que estão aqui me ouvindo. Pai, abre o entendimento, que essa palavra possa penetrar em seus corações e também em sua mente, e que daqui, meu Deus, saia frutos e frutos dignos de arrependimento. Que o Teu nome seja glorificado em tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar. Na vida, há inúmeras coisas que não merecemos. Nós diversas vezes falamos, Senhor, mas por que tais coisas estão acontecendo justamente comigo? Eu não mereço isso, isso não deveria estar acontecendo comigo. Mas nós sempre tendemos a levar isso para um lado negativo, de que somente coisas ruins acontecem conosco e das quais nós não merecemos. Mas muito pelo contrário, em algumas ocasiões, ou pelo menos em várias, coisas boas também são entregues a nós sem mérito nenhum. Coisas que nós não merecíamos, mas pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, nós temos. Ter um pai ou ter uma mãe, isso parece não ser nem um pouco mérito nosso, mas nós deveríamos também pensar a respeito disso como uma forma de gratidão, porque nós temos um pai e porque nós temos também uma mãe. Ou até mesmo pelo fato de termos saúde, ou até mesmo pelo fato de estarmos aqui respirando este ar. Então, existem alguns benefícios que nós não merecemos, mas que nós temos, que o Senhor nosso Deus nos concedeu. Nós precisamos lembrar que Cristo, Ele tem alguns benefícios que nos entregou e nós nem mesmo merecemos eles. E a mensagem dessa noite é 6 benefícios que o verdadeiro cristão possui. 6 benefícios que o verdadeiro cristão possui. O primeiro dele está na parte A do versículo 1. Meus filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. O primeiro benefício que o verdadeiro cristão possui é a percepção que não se deve pecar. O primeiro benefício que um cristão genuinamente convertido possui é a percepção que não se deve pecar. Aqueles que estavam seguindo a Jesus, eles eram novos convertidos. E muito possivelmente ainda não tinham vivido ou se distanciado de todos os pecados que outrora eles estavam praticando. Então, nós chamamos estes pecados também, hoje em dia, nos pecadinhos de estimação, aqueles pecados que parecem ser difícil de deixarmos de lado. Estes
então eram novos convertidos que, de certa forma, ainda não tinham abandonado todos estes pecados. Agora, a vida nova que eles tinham poderia afetar totalmente esse contexto dele, totalmente esse contexto moral, porque para ser cristão, porque para defender o evangelho, para estar com uma carteirinha dizendo que sou de Cristo, nós precisamos ter uma moralidade válida para comprovar que temos um compromisso com o Senhor. E talvez estes homens aqui estavam passando por este momento ou tinham essas dificuldades. O pecado, ele na verdade é uma realidade na vida de todo o mundo, na vida de todas as pessoas. Mas, pela graça do Senhor Jesus, nós somos libertos desse pecado. Pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, nós hoje podemos estar aqui e dizendo que somos libertos pelo sangue do Senhor Jesus. A nova vida que agora lhes era proposta era totalmente diferente da que eles viviam. E João, ele destaca bem a importância de que o pecado deveria estar fora de cogitação na vida destes irmãos. Por isso ele diz, filhinhos. Esse termo filhinhos, possivelmente é porque João estaria em uma idade já avançada e também um termo carinhoso, na qual ele estava se tratando com os irmãos. Ele diz, filhinhos, vocês não podem pecar. Ele queria que os filhinhos, que estes irmãos tivessem a percepção que o pecado era prejudicial na sua vida, que o pecado era maléfico. E ter a percepção que não se deve pecar, sem dúvidas, é um benefício que o cristão possui. Mas por que devemos ter a percepção de que não devemos pecar? Primeiro, foi o pecado que distanciou o homem de Deus. O pecado de Adão nos fez inimigos de Deus. A desobediência ao mandamento nos distanciou do Criador. E perdemos a nossa comunhão. Como está escrito, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado distanciou, errou o alvo, Adão errou o alvo. E a partir desse erro de Adão, hoje nós estamos, ou pelo menos boa parte da humanidade está distante do seu Criador. Estamos distante do nosso relacionamento primário, por conta do pecado. Nós temos que ter a percepção de não pecar, porque foi justamente por causa do pecado que nos tornamos inimigos de Deus. Por conta do pecado que também perdemos essa comunhão primária para com o Pai. O mundo está distante de Deus por conta do pecado. O mundo está distante do seu Criador por conta do pecado que entrou no mundo através de Adão. Existe uma canção que diz o seguinte, o pecado não consegue esconder a glória de Jesus ou a imagem de Jesus que existe em você. Isso é passivo de dúvida, porque se o pecado nos distanciou do nosso Criador, se o pecado nos distanciou de Deus, como ele não pode ofuscar isso? O pecado, ele é maléfico na vida do ser humano, na vida de todos aqueles nas quais o praticam. E nós devemos nos distanciar do pecado. Nós devemos ter a percepção de que não devemos pecar, porque foi o pecado que nos distanciou do nosso Criador. O pecado nos distanciou de Deus. E se nos distanciou de Deus, ele é maléfico. Ele não deve estar habitando em nossas vidas. O pecado nos distancia de Deus, sim. E se estamos distantes de Deus, é impossível termos uma comunhão com Ele. Porque ter uma comunhão com Ele é estar próximo dEle e viver de acordo com a sua palavra. Segundo motivo pela qual nós devemos ter a percepção de que não devemos pecar, é porque foi pelos nossos pecados que Cristo morreu na cruz. Foi pelos nossos pecados que foi cravado o Filho de Deus no madeiro. Jesus morreu na cruz por causa do pecado da humanidade. Nenhum homem deveria ou poderia pagar o preço devido. Mas Jesus Cristo, com seu sacrifício perfeito, ele pagou. Então o Filho de Deus, ele se encarnou de forma humilde e totalmente humilhante, morreu na cruz do Calvário. Passou pelas mesmas dores que eu e você. Nasceu, foi totalmente preciso ali de ajuda e auxílio. Quando era criança, ele se tornou vulnerável, estava vulnerável. Por conta do pecado da humanidade. Foi os nossos pecados que colocaram Cristo na cruz. O Filho de Deus morreu na cruz pelos meus e seus pecados.
Será que isso não deveria nos deixar na percepção de que não devemos pecar? Cristo morreu na cruz por conta dos meus e seus pecados. Será se isso não deveria nos fazer refletir que eu não devo mais pecar? Que eu não devo mais continuar na minha vida de pecado? Ou nos pecadinhos de estimação que outrora eu tinha e já era para ter abandonado, mas continuo tendo? Como já dizia Spurgeon, se Cristo morreu por mim, eu não posso brincar com o mal que matou o meu amigo. Não podemos brincar com o pecado, porque foi através dele, dos meus e seus pecados, que Cristo morreu na cruz do Calvário. Por conta dos meus e seus pecados, ele foi cravado na cruz. Quantas vezes nós, mesmo sabendo os males que o pecado traz, devidamente estamos pecando. Constantemente estamos pecando. Intencionalmente estamos pecando. E sabemos que o pecado é maléfico e continuamos a pecar e praticar os mesmos erros. Jesus morreu na cruz para nos livrar da condenação do pecado. Não podemos amar este mal que levou Jesus para a cruz. Tenhamos sempre essa percepção de que não devemos pecar contra Deus. Este é o primeiro benefício que o verdadeiro cristão possui, é ter a percepção de que não deve pecar. E glória a Deus, porque nesta oportunidade estamos aqui com essa casa, com os irmãos, que têm essa percepção de que não deve pecar contra Deus, de que não deve pecar contra o seu irmão, de que não deve pecar, porque foi através desse pecado que Jesus Cristo morreu na cruz. Mas também tem um segundo benefício pelo qual nós, o verdadeiro cristão, possui, o segundo benefício pelo qual o verdadeiro cristão deve possuir, ou pelo menos possui, está na parte B do versículo. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O segundo benefício que o verdadeiro cristão tem é Jesus como seu advogado. Jesus agora ele deixa bem claro que o verdadeiro, ou João deixa bem claro que o verdadeiro cristão, ele possui um advogado. Ele também destaca que esse advogado é Jesus e que ele é justo. A palavra grega aqui é parakleton, que nesse contexto significa alguém que defende. Essa aqui é aquela ideia do advogado de defesa. Mas, porém, esse advogado aqui, ele não nos defende de que somos inocentes. Muito pelo contrário. Ele sabe que somos culpados, ele sabe que não somos inocentes, ele sabe que nós somos depravados, mas mesmo assim ele reconhece a humanidade, reconhece que a humanidade é culpada e apresenta a sua obra vicária em favor de nós. Ele substitui a nossa culpa. Ele faz isso em forma da nossa absolvição. Ele morreu na cruz do Calvário, ele fez isso, é o nosso advogado, e esse advogado não defende que nós somos puros ou que somos totalmente limpos, mas ele defende que somos pecadores e que precisaríamos dessa obra redentora, e ele assim o fez. Ele nos defende porque foi através dele, dessa obra vicária, dessa obra substitutiva, na qual era para mim e você estarmos lá, que justamente ele advoga por nós, ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso defensor, porque não poderíamos, através das nossas próprias forças, nos defender, mas ele nos defendeu. Jesus é o nosso advogado, ele é justo, ele intercede por nós, ele é o nosso advogado de defesa, mas nós não somos os inocentes, nós somos culpados, nós merecemos a condenação, nós merecíamos a condenação. Mas ele morreu por nós, ele pagou a nossa culpa, ele se colocou no nosso lugar, ele fez a nossa absolvição, e hoje nós não estamos mortos em nossos delitos e pecados por conta dele. Hoje nós não estamos mortos espiritualmente por conta dele. Spurgeon, ele tem uma outra frase que diz o seguinte: quando falarem mal de você, não fiquem chateados, porque você é muito mais pior do que eles pensam. Muito pior do que eles pensam.
O ser humano é totalmente depravado. E ele é totalmente depravado porque o pecado atingiu ele em todas as áreas da sua vida, de modo que não há nada que o ser humano possa fazer de bom no que diz respeito a Deus. O ser humano tenta, pode tentar, mas não consegue. Se não fosse Deus entregando o seu Filho Jesus vindo à terra para advogar por nós, estaríamos totalmente perdidos. Porque essa depravação nos atingiu totalmente. E não podemos mais nos justificar por nossas próprias forças. Nós não estamos como Adão antes do pecado. Nós estamos hoje debaixo do pecado. Mas o sangue do Senhor Jesus nos purificou de toda a injustiça e de todo este pecado. Nós não poderíamos chegar até Cristo. Nós não poderíamos dar até o primeiro passo até Cristo, mas Ele deu o passo por nós, Ele deu o primeiro passo por nós, e essa graça abundou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa graça nos alcançou e hoje nós estamos aqui mediante a graça. Até quando respondemos a mensagem do Evangelho foi graça. A graça preveniente nos capacitou este homem que era eu, totalmente depravado, me capacitou ao ponto que eu pudesse responder favoravelmente ou não a mensagem do Evangelho. E aqui estou eu, porque respondi a este chamado do Senhor. Aleluia. O homem não pode fazer nada, até para se salvar. O próprio Deus, Ele nos concede essa graça. Mas existe também um terceiro benefício que o verdadeiro cristão possui. E este terceiro benefício está no versículo 3. E nisto sabemos que temos, na verdade, versículo 2, perdão. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também do mundo inteiro. O terceiro benefício que o verdadeiro cristão possui é Jesus como propiciação. Nós temos Jesus como propiciação. João, ele utiliza aqui a palavra hilasmos, que significa espiar ou propiciar. E propiciar se referia a uma forma de aplacar ou satisfazer a ira de um Deus cujo padrão havia sido violado. O termo ele faz alusão aos sacrifícios que eram oferecidos para expiação no Antigo Testamento, ou seja, algo teria que morrer em lugar de algo. E ele chama também a atenção ao fato de que a morte de Cristo, ou na morte de Cristo, foi satisfeita a justiça de Deus, que exigia que o pecado fosse punido. E com esse alicerce na obra de Deus, hoje nós sentimos o perdão dele. Nós sentimos o perdão de Deus e a purificação através desse sacrifício de Jesus. Sentimos o perdão e somos purificados através da obra do Senhor Jesus, através dessa propiciação que significa dizer que Ele morreu no nosso lugar. Essa expiação que na verdade era para nós estarmos lá, mas Ele morreu em nosso lugar. Nós temos esse benefício, Jesus morreu em nosso lugar. Mas atente bem, eu quero dividir aqui, pelo menos em 2 pontos, de a forma como essa propiciação ocorre, ou para quem essa propiciação é, e João deixa bem claro. Primeiro, que essa propiciação é pelos nossos pecados. João deixa explícito que essa propiciação é pelos pecados nossos. E quem são esses nossos? Ou quem está incluso nestes nossos? Esses nossos vão estar se referindo aos crentes em Jesus. Aqueles que tinham Jesus em sua vida. Aqueles que tinham Deus em sua vida. Jesus é a apropriação pelos pecados dos crentes, pelos nossos pecados. Ele morreu na cruz por conta dos nossos pecados. A propiciação é por nós. Irmãos, nós estamos aqui reunidos nessa oportunidade. Já aceitamos a Jesus, já cremos nele. Então que tenhamos a certeza que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Que ele morreu no nosso lugar. Que nós merecíamos a morte, mas ele nos substituiu. Nós cremos nele. E porque cremos nele, o sacrifício vicário é válido.
Sua expiação foi pelo seu povo. Nós não merecíamos, mas ele nos substituiu. Ele satisfez a ira de Deus, pagando o preço pelos nossos pecados. Que nós possamos sempre louvar a Deus, glorificar a Deus, bendizer a Deus, porque ele morreu em nosso lugar. Porque nós não tínhamos capacidade de nos salvar, mas ele nos substituiu. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Mas Jesus também não é a propiciação somente pelos nossos pecados. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar dentro deste ponto é que Jesus é a propiciação pelos pecados também do mundo inteiro. Não somente dos nossos, o autor deixa claro, mas do mundo inteiro. No judaísmo, essa expiação ou o sacrifício era destinado apenas ao povo de Israel. Mas o sacrifício de Jesus não foi somente para o povo de Israel. O sacrifício de Jesus foi até por aqueles que escolheram permanecer inimigos de Deus. Aqueles que escolheram permanecer distantes de Deus, longe de Deus. O sacrifício de Jesus, ele é suficiente para toda a humanidade. Mas ele só é eficaz àqueles que creem. É preciso crer. E há uma grande dúvida, ou pelo menos um grande debate, acerca desse sacrifício ser suficiente a todas as pessoas e não salvar a todas. Mas isso é porque a regra para ser salvo, nesse sentido, é que creia em Jesus. Deve crer em Jesus para ser salvo. O ensino fundamental das Escrituras é que o mérito do sacrifício do Senhor Jesus é aplicado em benefício daqueles que creem. Então, é necessário crer em Jesus. É necessário crer nessa expiação. É necessário crer para que seja salvo. É importante, meus irmãos, que nós realmente saibamos que essa propiciação não é somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. E se é para os pecados do mundo inteiro, então não devemos ficar calados. Devemos proclamar esse Jesus a outras pessoas, porque lá fora com certeza tem pessoas que precisam ouvir essa mensagem e Jesus é a propiciação pelos pecados dela também. Não somente pelos nossos que estamos aqui nesse recinto, mas por todos aqueles que estão neste mundo perdidos, vagando, sem nenhuma esperança de vida e de salvação. E a responsabilidade de proclamar o Evangelho é nossa. Devemos proclamar o Evangelho. E como foi dito agora há pouco na EBD, sem distinções de raça, de pessoas, de estados, alcoólatra, prostitutas, viciados, ateus, gnósticos, todos sem exceção. Jesus é a propiciação pelos pecados deles todos. E nós precisamos anunciar o Evangelho a estas pessoas. Se não anunciarmos o Evangelho a essas pessoas, como elas terão Jesus como sua propiciação? Como elas crerão que Jesus é sua propiciação? Se não ouviram, como irão crer? Nós precisamos anunciar que Jesus é a propiciação dos nossos pecados, mas também os pecados do mundo inteiro. Mas também há um quarto benefício que o cristão possui, que o verdadeiro cristão possui. O verdadeiro cristão, ele tem o pleno ou verdadeiro conhecimento de Deus. Nos versículos 3 a 4, está escrito: E nisto sabemos que temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está neles. Para os judeus, obedecer os mandamentos do Senhor era uma condição do relacionamento para com Ele. No cristianismo, obedecer estes mandamentos é uma evidência de que somos salvos. É uma evidência de que fomos salvos por Jesus. E nós devemos obedecer porque, de fato, nesse sentido, nós conhecemos a Deus. E se conhecemos a Deus, a evidência de que devemos passar às outras pessoas é justamente que nós estamos obedecendo aos seus mandamentos. Então nós temos o verdadeiro conhecimento de Deus, porque nós estamos lendo, estamos vendo e estamos também guardando os seus mandamentos. João, ele começa com a palavra, no versículo 3, e nisto sabemos.
Essa palavra sabemos é gnoskome. Ela é um verbo que ela é utilizada no sentido de vir a saber, ou percebemos. Nós tivemos a percepção, e existe a percepção de que alguém conhece a Deus quando guarda os mandamentos. Mas por que eu destaquei isso aqui, Rômulo? Por que tu destacou isso aqui, Rômulo? Porque é interessante que João utiliza essa palavra 25 vezes nessa epístola. Essa frequente repetição nos mostra que o propósito de João nessa epístola parece ser gerar provas pelas quais nós devemos discernir quem é cristão e quem não é. E nisso nós queremos destacar rapidamente duas evidências de quem tem o verdadeiro conhecimento de Deus. Tenham paciência comigo. Primeiro, a pessoa que tem o conhecimento de Deus, o verdadeiro conhecimento de Deus, vive em um relacionamento genuíno com Deus. Nós já afirmamos que para conhecer Deus devemos guardar os mandamentos. E guardar os mandamentos significa também estar incluso viver um relacionamento com Deus. E para isso o cristão ele deve manter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, porque através da oração é o meio pelo qual nos comunicamos com Deus. E até mesmo em todas as circunstâncias devemos orar a Deus, até mesmo nos momentos de aflição. Em Tiago 5,13 está escrito: está alguém entre vós aflito? Ore. A oração é um papel fundamental na vida do cristão. Deve permanecer na vida daqueles que foram salvos. É uma evidência de quem foi salvo. Devemos orar porque evidenciamos a obra de Cristo na cruz do Calvário, que foi eficaz na minha vida, na sua vida. Mas para viver uma vida de relacionamento genuíno com Deus, também é importante que nós possamos ouvir o que Ele quer falar conosco. E para ouvir o que Ele quer falar conosco, devemos fazer leitura da palavra do Senhor. Devemos ouvir a sua voz através das Escrituras. Devemos fazer leituras e meditar na leitura da palavra do Senhor. Dessa forma, meus irmãos, é de suma importância para nós mantermos um relacionamento com Deus através da oração e da leitura da palavra. Como nós podemos dizer que seguimos a Cristo se não nos comunicamos com Ele? Como podemos dizer que somos de Cristo se não falamos com Ele, se não oramos? Como podemos dizer que o conhecemos se não conversamos com Ele? Não tem como. E é triste saber que boa parte da nossa geração, ou da geração atual, está crescendo, está se desenvolvendo, mas não tem um relacionamento genuíno com Deus. Está crescendo, está se desenvolvendo, mas não tem um relacionamento íntimo com Deus. Não sabe explicar as doutrinas básicas da fé cristã. Não sabe responder por que foi salvo. Não sabe responder por que Adão pecou. Não sabe responder as doutrinas básicas, o básico. Por que você é salvo? Quem é Jesus para você? O que é o Espírito Santo? Qual é o papel do Espírito Santo? Qual é o papel de Deus? Qual é o papel de Jesus? Não sabe. Como iremos viver dessa forma? Como vamos dizer que conhecemos a Deus se não lermos sobre Ele? Se não orarmos? Se não falarmos com Ele? É porque parece que boa parte da geração atual parece não estar interessado em saber essas coisas sobre Cristo. Nós devemos conhecer a Deus e vamos conhecer Ele quando estudarmos a palavra. Eu acredito sim, meus irmãos, que Deus ele pode se revelar de outras formas. Mas Ele já se revelou na Escritura. Ah, mas porque faz tempo que Deus não fala comigo. Talvez a sua Bíblia está com muito tempo fechada. Há muito tempo fechada. Porque se você quiser ouvir a voz de Deus falando com você, basta abrir a Bíblia e ler a Bíblia. É Deus falando com você de Gênesis a Apocalipse. Nós temos essa palavra divinamente inspirada. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Billy Graham, ele diz o seguinte: estude a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salvo e siga os seus preceitos para ser santo. Da mesma forma,
Nós somos cristãos e devemos orar. Se não nos comunicarmos com Deus, como vamos dizer que o conhecemos? Devemos manter uma vida de contínua oração e leitura da palavra. Agora, existe também um segundo ponto, uma segunda atitude que evidencia que temos o verdadeiro conhecimento de Deus. É que aquele que tem o verdadeiro conhecimento de Deus, ele vive uma vida moralmente reta. João, ele insiste que nenhuma experiência religiosa é válida se não tem consequências morais. O fato de conhecer a Cristo deve fazer o cristão viver moralmente reto, ser exemplo de conduta e ter uma mudança de atitude. Irmãos, não existe a possibilidade de afirmarmos ser cristão se as mesmas obras e atos que praticávamos no passado, outrora, quando não servíamos a Cristo, continuamos praticando. Não tem a possibilidade de isso ser verdade. É por isso que o próprio apóstolo diz, é mentiroso, e nele não habita a verdade. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e devemos viver de maneira diferente. E em 1 Coríntios, no capítulo de número 6, o versículo 9 ao 10, está destacados algumas condutas que não entrarão no céu. Olha só, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não há possibilidade de termos vivido uma vida totalmente miserável em pecados e afundada em iniquidade, e quando servimos a Cristo, nos convertemos, dizermos que estes pecados, que essa vida continua conosco. A nossa vida, ou a vida do cristão que verdadeiramente tem o conhecimento de Deus, deve viver de forma reta, moralmente reta. O cristão genuinamente salvo, ao se converter, ele deve se esforçar para mudar as suas atitudes. Nós devemos nos esforçar para mudar as nossas atitudes, ou as atitudes que são prejudiciais para a nossa vida, para com Deus. E aquele que insistir e afirmar que conhece a Deus, mas não guarda os mandamentos, esse é mentiroso. Esse é mentiroso. Mas também tem um quinto benefício que o verdadeiro cristão possui. No versículo 5. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. A parte A. Esse quinto benefício que o verdadeiro cristão possui é que ele tem o amor de Deus aperfeiçoado nele. Em contrapartida, João admite que o amor de Deus é aperfeiçoado sobre aqueles que guardam os seus mandamentos. O cristão que ama a Deus, o cristão que diz amar a Deus, em sua vida ele deve guardar os mandamentos. E este que guarda os mandamentos contém o amor de Deus. E este amor de Deus em sua vida é aperfeiçoado. Uma evidência de que temos o amor de Deus é porque obedecemos a Ele. Porque quando amamos alguém, obedecemos, de certa forma. Deixa eu não obedecer minha mãe não, e nem meu pai. Eu obedeço por quê? Porque eu amo eles mesmo. Amo. O amo e sei que tudo aquilo na qual Ele faz para com a minha vida, tanto minha mãe quanto meu pai, é para o meu bem. É para o nosso bem. Então, uma evidência de que amamos a Deus é quando obedecemos a Ele. A nossa atitude em obedecer a Deus evidencia que o amor de Deus está na nossa vida e que Ele está sendo aperfeiçoado na minha e na sua vida continuamente. E ter este amor de Deus nos deve fazer refletir acerca da naturalidade que as pessoas devem perceber esse amor de Deus na nossa vida. As pessoas devem perceber que somos diferentes, que naturalmente existe uma mudança de atitude, e que aquele irmãozinho que está passando ali, ele é diferente. Parece que tem algo diferente nele. É o amor de Deus que está na vida dele.
É o amor do Senhor que está na vida dele. O amor de Deus impera nele. E este amor, este sentimento que existe em cada cristão convertido genuinamente, este sentimento nos prova e evidencia que Cristo morreu por nós e que esse sacrifício é válido e foi em benefício da minha vida e da sua vida. Mas existe também um sexto benefício que o verdadeiro cristão possui. No versículo 6 está escrito: quem diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Pela segunda vez, João acrescenta um exemplo mais específico ao princípio geral que ele está afirmando. E esse princípio geral é que, através de tais coisas, evidenciamos que conhecemos a Cristo. No entanto, dessa vez ele fala aquele que diz. Essa fala, ela introduz não uma falsa pretensão, mas uma obrigação à reta conduta. Não basta somente guardar a palavra, temos que andar como ele andou. Não basta somente dizermos que guardamos a palavra, devemos guardar a palavra e andar como ele andou. O cristão deve andar em conformidade do exemplo de Cristo e também dos seus mandamentos. Mas como devemos andar para que os nossos passos estejam de acordo com os de Cristo? E aqui eu pincelei 3 pontos, e já caminhando para o final. Primeiro, andar em amor. Em Efésios 5:2 está escrito: e andai em amor como Cristo, que também amou e se entregou por nós, a Deus como oferta de sacrifício amorosa, com aroma suave. Então, nós devemos andar em amor. Como Cristo andou em amor. E como devemos andar? Em segundo lugar, viver longe da iniquidade. Viver longe de iniquidade. Andando e vivendo longe de iniquidade. 1 de João 3:6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco o conheceu. E em terceiro, andar em comunhão com os irmãos. 1 João 1:7. No entanto, se andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Desse modo, nós devemos refletir a respeito disso. Será se nós realmente estamos andando de acordo com Cristo? Ou andando os mesmos passos do Senhor Jesus? Se nós estamos dizendo que andamos de acordo com esses passos do Senhor Jesus, devemos ser cristãos amorosos. Devemos amar e devemos andar em amor. Devemos praticar o amor e ter um sentimento de compaixão e amor para com o meu próximo, as pessoas que estão à minha volta. E este sentimento deve estar habitando no meu e no seu coração. Devemos ser cristãos amorosos. E nós também devemos viver em uma vida longe, totalmente longe do pecado, e abandonar todo e qualquer pecado. Embora sejamos falhos, não podemos usar isso como uma desculpa. Eu sou falho, tenho que pecar. Não. A instrução de João primária é dizer: não pequem. Mas se porventura pecar, saiba que tem um advogado, Jesus Cristo justo. Mas não devemos pecar. E para andar como Jesus amou, quando Jesus andou, devemos também ter comunhão uns com os outros. Nós fazemos parte de um único corpo, que é o corpo de Cristo. E como fazemos parte desse corpo de Cristo, devemos andar ou viver em união. Devemos ser unidos, devemos amar uns aos outros, devemos ter comunhão com os irmãos. O corpo é só um, os membros são vários,
mas eu nunca vi até hoje um membro permanecer membro fora do corpo. Se sai do corpo, não é mais membro do corpo. Então devemos andar unidos e em comunhão uns com os outros. Este é o sexto benefício que o cristão verdadeiro possui. Conclusão. Hoje nós aprendemos sobre 6 benefícios que o verdadeiro cristão possui. O verdadeiro cristão, ele possui a percepção de que não se deve pecar. Nós pecamos, mas nós devemos ter essa percepção de que mesmo quando pecamos, este pecado não deve se repetir em nossa vida, porque foi através do meu e do seu pecado que Cristo morreu na cruz, e é por isso que estamos distantes de Deus, inimigos de Deus e distanciados do seu amor. Mas graças a Deus que por intermédio do seu Filho Jesus nós somos salvos, libertos, redimidos com seu sangue. Mas também aprendemos que nós temos o benefício de ter Jesus como advogado. Jesus é o nosso advogado. Se porventura pecarmos, Ele nos defende, é o nosso advogado de defesa. Mas Ele não nos defende porque somos inocentes, mas porque não temos capacidade de nos justificar e de nos defender. E por isso Ele faz isso por nós. O terceiro benefício é que nós temos Jesus como propiciação. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Isso é, sem dúvidas, um benefício que o cristão possui e o não cristão também. E o quarto benefício é que tem o verdadeiro conhecimento de Deus. O verdadeiro cristão, ele tem o verdadeiro conhecimento de Deus. Esse conhecimento é aquele de que nós entendemos que algumas coisas devem ser feitas para evidenciar de que eu sou cristão de verdade. E um quinto benefício é que nós temos o amor de Deus aperfeiçoado em nossa vida. O amor de Deus é aperfeiçoado em nossa vida, e temos o amor de Deus em nossa vida porque evidenciamos isso guardando os mandamentos dele. E o sexto e último benefício é que nós andamos, ou devemos andar, como ele andou. Fiquemos de pé. Por diversas vezes, nós, às vezes pensamos que na nossa vida não usufruímos de tais benefícios, ou não temos tantos benefícios. Mas a verdade é que até mesmo para dizermos que algo não foi merecido em nossa vida, só aconteceu porque o benefício da vida está sobre nós. Nós temos a vida, e essa vida está sendo sustentada porque Deus nos deu e está sustentando essa vida em nós. Precisamos ser gratos e devemos ser gratos a Deus, porque temos sim benefícios. Nessa oportunidade eu só destaquei 6, mas existem inúmeros outros. Nós temos o benefício de Deus em nossa vida. Nós temos benefícios de Cristo em nossa vida. Será se somos gratos a Deus pelos benefícios que Ele nos deu? Será se somos gratos a Deus por todas essas coisas que foram faladas hoje aqui? Que possamos sair daqui e refletir nessa mensagem. Refletir nestes benefícios que Deus nos deu, mas nós por muitas vezes parece não darmos tanto crédito, ou o crédito necessário, o crédito que deveria ser dado. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade. Te agradecemos pelo teu sacrifício, meu Deus. E sem dúvidas nós sabemos que temos sim benefícios, meu Deus. Que o Senhor nos concedeu esses benefícios. E obviamente, meu Deus, que não temos mérito nenhum nisso. Tudo é graça, mediante a tua graça, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia das nossas vidas e nos faz, meu Deus, reconhecer estas dádivas que o Senhor nos deu, e que possamos, meu Deus, cada dia mais ser cristãos melhores, ser pessoas melhores, moralmente falando, socialmente também e espiritualmente, meu Deus, que nós possamos estar retos diante de Ti, e que o Teu sangue, meu Deus, esteja sempre sobre as nossas vidas, e que o Teu nome seja sempre glorificado, Senhor. Nos fortalece, nos ajuda, nos dá ânimo e nos dá vigor. Em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos. Amém e amém.